Olá, eu sou Alexandro dos Santos, acadêmico do curso de jornalismo da Unicesumar, e vou apresentar para vocês hoje o meu trabalho de conclusão de curso intitulado O Rádio na Era Digital: Desafios, Adaptações e a Construção de um Novo Modelo Multimídia. Eu escolhi esse tema porque o rádio é um dos meios de comunicação mais antigos, mais populares, mais democráticos e está enfrentando esse desafio como já enfrentou em outras épocas. Quando nós ouvimos a discussão, será que o rádio vai acabar com a chegada da televisão? Porque alguém vai ouvir rádio se a TV vai mostrar tudo. Alguém vai narrar e de repente você pode ver o que está acontecendo. Mas o rádio ele ficou ainda mais forte. Ele cresceu, se fortaleceu e agora enfrenta outro desafio. As atenções estão divididas. Muita gente conectada. Quantas vezes nós ouvíamos pesquisas dizendo que tínhamos mais aparelhos de rádio nas casas do que aparelhos de TV? Só que agora os números mostram, o próprio IBGE mostra, que nós temos muito mais celulares dentro de uma casa do que aparelhos de rádio. Então, como o rádio deve se reinventar, usar essas novidades, as redes sociais para se fortalecer? O objetivo geral do nosso trabalho é analisar os desafios, essas adaptações, nesse novo modelo multimídia de rádio. Entre os objetivos específicos, nós destacamos identificar as principais transformações trazidas pelas tecnologias digitais, investigar como as emissoras se adaptam a esse ambiente online e avaliar tendências e inovações no modelo de negócios desse negócio rádio. A metodologia foi bibliográfica, também quantitativa, baseada em livros, artigos, pesquisas, entrevistas que nós fizemos, alguns dados também do IBGE e da Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Essa revisão permitiu aí mapear os principais pontos de mudanças e compreender o novo comportamento do público do rádio. O rádio se tornou esse meio multimídia, ampliando seu alcance, e uma leitura que nós fazemos é de que, com essas novidades, quem mais perdeu foi a televisão. Porque a televisão, ela era detentora exclusiva da transmissão de imagem. Bom, o rádio não perdeu o som, mas a TV perdeu a exclusividade da imagem. Agora o rádio ele pode sim usar o Facebook, pode usar o YouTube, pode usar o Instagram, o TikTok, para mostrar também a imagem. Agora, qual a melhor maneira de fazer isso? Outro ponto de partida importante são as lives. Como eu falei, a televisão perdeu essa exclusividade da imagem. O que nós observamos na nossa pesquisa foi que muitas rádios se limitam a colocar uma webcam para fazer uma transmissão daquele programa que ela já fazia. E isso não tem dado resultado. Isso não tem dado audiência. Por quê? Apenas acrescentar uma webcam, e o radialista necessariamente, na maioria das vezes, eles não estão focados na câmera. Eles estão falando de um assunto e há necessidade de um editor de vídeo, de alguém que coloque aquela imagem. Olha, ele está falando de um problema que está acontecendo no trânsito. Hoje, um aproveitamento melhor dessas tecnologias permite com que aquela imagem seja mostrada para quem está acompanhando, seja no YouTube, seja na transmissão online do Instagram. Mas muitas emissoras têm ainda insistido em simplesmente colocar um webcam ou um celular transmitindo com apenas o locutor falando e, é claro, o resultado disso acaba não sendo positivo. Um dos pontos importantes que as rádios podem explorar é principalmente o recorte. O recorte até do comentário do âncora do programa. Incentivar os ouvintes a mandarem imagens do engarrafamento que ele está vivendo naquele momento, que antigamente ele só mandava uma mensagem de voz ou de um flagrante que ele viu na rua. E ele compartilhar isso também com a sua narração, com a sua notícia, criar recortes para YouTube, TikTok, Instagram e outras redes sociais, o X, seja lá qual for. O rádio sempre viveu com aquela coisa do seguinte: quem estiver ouvindo aquela informação importante naquele momento, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, só se o locutor repetir. Agora não. A entrevista fica eternizada. A notícia, o flagrante também fica eternizado, através exatamente das redes sociais.
E na nossa pesquisa, nós observamos que algumas pouquíssimas emissoras têm feito isso. Até porque isso requer também mais pessoas, uma equipe maior. Isso requer custo, mas evidentemente que traz um resultado importantíssimo para que aquela mensagem chegue a um número maior de pessoas que estão ali ouvindo rádio, mas que durante o dia, durante outros momentos, vão ficar no celular. Um bom exemplo que nós observamos é o caso da Jovem Pan, que deixou até de se apresentar como Rádio Jovem Pan. Ela se coloca agora no mercado como Jovem Pan. Tem a Jovem Pan News, ela continua no rádio, mas ela está forte no YouTube e virou também um canal de televisão. Ela trabalhou, reestruturou toda a sua linguagem para que essa linguagem seja absorvida por todas as plataformas. Ela não usa uma linguagem dizendo, olha, veja essa imagem, nós vamos mostrar imagens. Não, a imagem está passando, porque quem está ouvindo no rádio não está vendo aquela imagem, mas quem está vendo na TV está vendo aquela situação. Né? Você observa que a Jovem Pan hoje ela trabalha de uma maneira que ela também possa gerar recortes, ela faz distribuição, não é mais a Rádio Jovem Pan apenas, ela é a Jovem Pan TV, mas continua também sendo rádio e está muito forte na internet. É claro que é um exemplo a ser seguido, tem coisas na Jovem Pan que a partir do que ela faz precisa ser melhorado e isso requer também um investimento. Mas todo investimento nesse sentido, do rádio deixar de trabalhar apenas com som e passar a trabalhar também com imagem, isso é revertido no alcance maior de um público. E evidentemente que isso influencia também na parte comercial. Ela tem algo a mais para comercializar. Ela tem no vídeo que ela colocou, ou naquela transmissão ao vivo, se ela faz com qualidade, melhorou, tem muita gente assistindo, o locutor não apenas vai falar a propaganda, mas ela vai poder mostrar a imagem daquele produto que está patrocinando aquele programa. Durante muito tempo, o rádio foi o principal meio de entretenimento musical. É outro ponto que nós temos que chamar a atenção aqui. A geração anterior conhecia as músicas através do rádio. Hoje conhece através do Spotify, conhece através do YouTube. Então, traz esse questionamento também. Será que o rádio, com o passar do tempo, ele vai ser, como já está crescendo agora o número de rádios que se dedicam à notícia, né? A transmissões esportivas, ao bate-papo, à conversa, ele não tende a ser mais daqui para frente cada vez menos música, porque as pessoas fazem suas playlists no Spotify, no YouTube, seja lá o que for, ser menos música e mais informação para atender esse público que está sem tempo de parar na frente da TV, de ler um jornal, que já não existe mais, mas que no trânsito, na sua ida, na volta para o trabalho, ou no seu trabalho no caminhão, é o momento que ele tem para receber informação. E talvez por isso o leitor ele venha fazer, o ouvinte, né? Ele venha priorizar cada vez mais a informação através do rádio. O que esse trabalho mostra, na verdade, é que o rádio ele continua forte. Se ele souber aproveitar essas novidades, ele pode se aliar a isso tudo que está acontecendo com essas novidades, com essas tecnologias, utilizar melhor até mesmo a inteligência artificial. O rádio ele vai continuar sendo esse veículo popular, democrático, tendo sua força no seu ambiente, através do rádio das pessoas, mas ele ganha um novo espaço, principalmente se ele souber usar essa linguagem voltada também para a internet, mas sem perder a sua essência. É o veículo mais democrático, mais popular, sempre foi o mais rápido para informar, pela sua simplicidade e também ser o mais completo, porque agora ele tem também a força da imagem. Ele não apenas fala, mas ele pode mostrar. Ele é gerador de conteúdo como sempre foi e vai continuar sendo, mas ele ganha uma força através dessas redes sociais, principalmente indo para os celulares, desde as pessoas que querem assistir no YouTube, mas aquele que quer só o recorte, porque confia naquela rádio, porque confia naquele repórter, porque confia naquele radialista. O rádio ele vai continuar crescendo, vai continuar forte, se adaptando, se reinventando, sem perder a sua essência.